Nós vamos começar hoje uma minissérie, tá ok? Que é uma série que começa hoje e termina no próximo domingo. No entanto, essa é uma série complicada. Desde o começo, a nossa liderança se reuniu e pensou nessa série, acho que em novembro ou dezembro do ano passado. Novembro do ano passado, a nossa liderança, reunida por alguns dias, elaborando séries para a nossa comunidade nesse ano, pensou nessa série. Vou pedir, só para dar uma apagada na luz mais uma vez, estou dando trabalho para o pessoal da luz hoje, só para o pessoal ver um pouquinho sobre o que é que nós vamos falar hoje e no próximo domingo. É uma série que nós denominamos Perdoai, assim como nós perdoamos. É uma frase famosa, independente da igreja que você faça parte, porque é uma frase tirada da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós vamos falar especificamente sobre essa oração no próximo domingo. Mas eu gostaria, antes de nós começarmos a falar um pouco sobre perdão, reconhecer uma coisa. Esse é um assunto muito complicado. Todo mundo ou já teve que perdoar alguma coisa, ou já teve que ser perdoado. E arrisco dizer uma outra coisa. Uma grande parte dos cristãos que se reúnem, semana após semana, e cultuam a Deus, ainda precisam perdoar algumas coisas, ou serem perdoados. Há muitos cristãos que se reúnem, semana após semana, cultuando a Deus e que ainda guardam em seus corações profundas mágoas que precisam ser tratadas de acordo com os princípios do Evangelho e da Palavra de Deus. Então, por favor, baixe a guarda. Porque quando nós vamos falar sobre perdão, automaticamente nós nos armamos e já começamos a criar pensamentos prévios, tentando nos prevenir daquilo que vai ser pregado. Do tipo, eu sei mais ou menos o que ele vai falar, mas ele não sabe da minha situação, ou então ele não sabe o que nós teríamos que perdoar. Você está certo, eu não sei o que é que você precisa perdoar, ou teria que perdoar. No entanto, lembre-se de uma coisa, a Bíblia sabe, Deus já sabia, e mesmo assim deu ordens claras a respeito de perdão. Eu posso não saber o que você precisa perdoar, mas Deus sabe. E mais importante do que eu saber, é Deus saber. Ele é que conta e Ele é que vale no final da história. Eu reconheço que nós temos inúmeros motivos para não perdoar, e inúmeros motivos para exigir que nos perdoem. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Quando eu tenho que perdoar alguém, eu posso citar para você, no mínimo 10 motivos que eu tenho para não perdoar. Mas com a mesma facilidade eu consigo listar 10 motivos pelos quais as pessoas têm que me perdoar. Eu não gosto de dar perdão, mas eu adoro que as pessoas me perdoem. Cá entre nós, isso não é justo. Um dos maiores problemas do perdão, por causa disso, é o orgulho. Nós não perdoamos porque nos julgamos muito mais importantes que a pessoa que nos feriu, e por isso ela não é digna de receber de nós algo tão bom assim. O orgulho é um entrave absurdo a perdão. Então, para resumir, eu quero deixar 3 advertências importantes antes de nós falarmos sobre esse assunto. Perdoar não é fácil. Eu vou falar sobre perdão durante 2 domingos, mas eu sei, não é fácil perdoar. Eu, inclusive, imagino que qualquer pessoa que diga ser fácil perdoar, não compreendeu o que é perdoar de verdade. Se você encontrar alguém que diz assim, não, perdão é a coisa mais fácil do mundo, ou essa pessoa é uma grande mentirosa, ou essa pessoa não tem a mínima noção do que a Bíblia diz de verdade ser perdão que você transfere a alguém. Em segundo lugar, além de perdão não ser fácil, infelizmente para nós, perdão é item de série do cristianismo. Não há cristianismo sem perdão.
Tanto da parte de Deus para conosco, quanto da nossa parte para com o próximo. Infelizmente para nós, eu gostaria que não fosse assim, mas é assim. Se a palavra perdão for tirada do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, nós podemos dizer que somos qualquer coisa menos cristãos. Não há cristianismo sem perdão. Terceiro lugar, perdão é um dom. Ninguém perdoa por força própria. É um dom que Deus dá para a gente e é uma bênção. Quando Deus pede para que você perdoe, é porque Ele quer o bem para você. Porque nós somos os maiores abençoados quando perdoamos. Inclusive, algumas pesquisas que já comprovaram que pessoas que perdoam um pouco têm mais doença. Eu ia dizer que pessoas que perdoam um pouco morrem mais. Não, elas morrem igual, morrem só lá para morrer uma vez. Mas pessoas que têm dificuldade com o perdão adoecem mais. Isso é comprovado. Há pesquisas que comprovam que a falta de perdão está intimamente ligada a uma maior incidência de algumas doenças. Então, talvez, o fato de algumas pessoas estarem muito doentes não é encosto. É falta de perdão. Que até poderia ser um tipo de encosto, mas aí já é uma outra coisa. Nós vamos hoje pegar o texto de Mateus 18, que é um texto complicado para nós, é um texto que nos coloca em situações não muito agradáveis. Então, duas coisas: baixe a guarda e ouça aquilo que a Bíblia diz como voz do Espírito para o seu coração. Se você tiver alguma dificuldade para concordar com aquilo que eu estarei falando sobre a palavra de Deus, você faz o seguinte: você desconsidera o que eu estou falando, você pega o mesmo texto na sua casa, lê depois e medita nele várias e várias vezes. E eu tenho certeza que muito mais do que eu, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração através da palavra de Deus. Tá ok? Mateus 18, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Primeira coisa importante, quando alguém fizer um mal para você, não pegue o telefone. A não ser que for para ligar para a pessoa que fez mal para você. Não para xingar. Se o seu irmão pecar contra você, vá e como? A sós com ele. A Bíblia está dizendo, a primeira coisa, não faça alarde, não grite aos quatro ventos, não mande publicar e nem peça oração. Porque tem muita gente que faz do pedido de oração um momento de fofoca. É mais ou menos assim: por algum motivo, o Cadu pecou contra mim. E aí eu chego aqui, todos nós reunidos, eu falo: gente, eu queria fazer um pedido de oração. Não sei se vocês sabem como o Cadu é ruim, a pessoa má, pessoa sem escrúpulos, pessoa que não tem Deus no coração, encosto, chucaveira, tranques, laços, eu acabo com a reputação dele. E depois, mas olha, eu estou dizendo tudo isso, não é para falar mal do Cadu, mas é para pedir oração. Então vamos orar por ele. Senhor, mata o Cadu, porque de preferência que ele vá para o inferno. O texto começa dizendo: se o seu irmão pecar contra você, você vá e a sós com ele. Você vai tratar do problema e da dificuldade. E se ele ouvir, sabe o que vai acontecer? Você ganhou o seu irmão. Se ele ouvir você, você ganhou. E se você ganhou, e ele também saiu do problema de pecado que ele tinha, ele também ganhou. A ideia da Bíblia é que quando nós tratamos particularmente algumas questões importantes, todos ganham. Você e o seu irmão. É claro que para nós isso já é muito complicado, porque eu ouvi dizer que algumas pessoas têm muita vontade de sair falando mal quando descobrem alguma coisa ruim de uma outra pessoa.
Há pessoas que são assim. Então você descobre que alguém fez algo contra você e aquilo coça por dentro de uma tal forma que você praticamente, se não conta isso para alguém, você sente aquilo da taquicardia, a pessoa começa a suar frio, ela começa a ter alucinações, ela precisa contar para alguém. A Bíblia diz, não. Se alguém pecar contra você, você vai procurar a pessoa e vai conversar com ela. Tenha hombridade. Seja sério. Pare de ficar com essas futriquinhas idiota, besta, que são coisas que nem pré-adolescentes caem bem. Quanto mais em nós, adultos, querendo viver a vida para a glória de Deus. O texto continua. Mas, pode ser que ele não ouça você. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Veja que a Bíblia está preocupada com um processo que conduza a pessoa que errou a ser restabelecida. Então alguém pecou, vai e fale com ele. Particularmente, sozinho, sem mandar publicar. A pessoa não ouviu, você pega 2 ou 3 testemunhas que vão junto para tentar fazer o quê? Bater naquela pessoa. Ah, não me ouviu? Agora eu vou juntar uma galera. Agora vamos sentar a mão no seu sujeito. Eu conheço 3, 4 pessoas que já tem a ficha ali na polícia. Um crime a mais, um crime a menos, não vai fazer mal. Não. Você vai levar outros 2 ou 3 para tentar recuperar aquela pessoa. Veja que em nenhum momento, quando se trata de perdão, a justiça própria entra em jogo. A Bíblia em nenhum momento considera que você se justifique, faça a sua justiça própria algo legítimo. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo, vá lá, tire satisfação. Não, o processo é conduzir aquela pessoa em falta de volta ao caminho cristão correto e verdadeiro. E aí a Bíblia diz, se levou 2 ou 3, aí sim você leva a igreja, torna público aquilo e vai considerar aquela pessoa como um publicano, um pagão publicano, ou seja, alguma pessoa que de maneira pensada está vivendo longe dos caminhos de Deus, quer continuar vivendo assim e por isso não pode ser considerado um cristão verdadeiro. Esse é o último ponto. E ninguém deve ficar feliz por considerar alguém gentil ou publicano. Porque senão fica mais ou menos assim. Fizemos tudo para recuperar aquela pessoa, mas ela não quis. E agora vamos considerar gentil ou publicano. E a igreja diz, amém. Porque às vezes a nossa necessidade de nos sentirmos melhores do que o outro é tão forte, mas tão forte, que a gente começa a trabalhar assim, tomara que ele não ouça, tomara que ele não se arrependa. Porque quanto pior para ele, melhor. Porque eu quero ver aquela pessoa se dando mal na vida. Eu quero ver aquela pessoa afundar. Eu quero ver aquela pessoa pagar por tudo que ela fez por mim. Eu não quero ver aquela pessoa restabelecida. O interessante é que Deus tem um senso de humor tão bom, que é muito provavelmente que aquela pessoa que mais magoou você vai se converter e chute qual igreja ela vai frequentar. A sua. Claro. O que é muito bom. O que é muito bom. Aliás, deveria haver um tipo de lei estabelecendo que pessoas que se machucaram muito, caso se convertam, frequentem a mesma igreja. Devia haver uma regra para isso. Do tipo, a pessoa vai se batizar. Tem algum cristão que você brigou muito? Ah, tem, o Cadu. Então o Cadu tem que frequentar a mesma igreja. E nós vamos ter que cantar como é precioso pro resto da vida. E estabelecer um princípio espiritual que quando a gente for pro céu vai ser vizinho.
Porque tem gente que pensa assim, não, tudo bem, a pessoa se converteu, nós conseguimos resgatá-la, mas quando for para o céu, ela vai morar no outro canto da Nova Jerusalém e eu vou morar aqui. Eu, se eu fosse Deus, colocava todo mundo no mesmo bairro. Ia virar tipo a Vila do Chaves, tá ligado? Aquela coisa, todo mundo tendo que morar junto e se aguentar eternamente. Quem sabe Deus ouça nossas orações e esteja reservando um bom lugar diante de pessoas que nós não gostamos lá no céu. Algumas pessoas estão pensando assim, meu Deus, minha sogra morreu, eu fiquei feliz, mas ela está lá me aguardando. De braços abertos, aguardando você. Imagina você chega no céu, você vê Jesus e logo atrás a sogra assim. Atrás de Jesus, tá ligado? Tipo papagaio de pirata. Não, mas eu estou falando de outras sogras. Outras sogras que existem por aí. São pessoas terríveis. O texto continua. Jesus dizendo, eu digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Jesus está dizendo é que há uma profunda ligação entre o que nós fazemos aqui na terra e o que acontece no céu. Isso é fundamentalmente importante para nós compreendermos, porque a Bíblia está dizendo que o que você faz aqui tem eco na eternidade. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz desde o princípio que seres humanos foram criados eternos. O que acontece é que alguns viverão eternamente com Deus, outros viverão eternamente longe de Deus, o que a Bíblia chama de inferno. No entanto, a Bíblia diz, o ser humano não é finito. O ser humano é eterno. Pode perecer o nosso corpo, mas o seu espírito continuará. O que significa dizer que todas as ações humanas que são feitas aqui continuarão reverberando na eternidade. Nós não podemos enxergar como muitos, por exemplo, enxergam a morte como um ponto de recomeço, mais ou menos assim. Imagina você está jantando, você está lá jantando, de repente o seu coração faz puff, e você morre. Cai com a cara no prato, tá ligado? Aquela cena, assim. Se você estiver comendo uma sopa, esparra a sopa para tudo que é canto. Aí o pessoal, além de ter trabalho com o corpo, tem trabalho com a sopa. É uma coisa horrorosa. Tem gente que imagina assim, na hora que você acordar e encontrar Jesus, a pessoa já não esqueceu, ela não sabe mais quem ela é. Quem sou eu? Do tipo assim, vai olhar para Jesus e falar assim, Jesus fala assim, eu sou Jesus. Quem? Deixa eu ensinar você tudo de novo, porque como vai começar tudo de novo, vai ter que passar por uma escola dominical, vai ter que fazer batismo, vai ter que fazer tudo. Não! Você vai acordar e vai pensar assim, cadê a sopa? Porque eu estava tomando uma sopa, morri. Seus pensamentos não vão ser apagados do tipo, não sei quem eu sou, e esse tal aí babudo, quem será que é? Não. Furo nas mãos. Furo nas mãos. Não é isso. O que significa dizer que o que fazemos agora e aqui tem eco no que virá depois. Jesus está dizendo, tudo que vocês ligam aqui, tudo que vocês concordam aqui em oração, é ligado lá. Como Jesus dizendo, esses 2 mundos que aparentemente são distintos, não são. Um conversa com o outro. Há realidades espirituais acontecendo que nós muitas vezes não enxergamos e que precisam ser tratados com seriedade. Então, quando nós perdoamos aqui, há perdão acontecendo de uma maneira que nós não compreendemos no reino de Deus como um todo.
Quando nós ligamos aqui algo sendo ligado no céu, quando nós concordamos a respeito de alguma coisa, Deus faz aquilo de acordo com a vontade dele. Quando nós falamos, e veja, esse texto está no meio de um contexto de perdão. O que a Bíblia está dizendo é que quando falamos sobre perdão, é inevitável que o reino de Deus, de alguma forma, esteja sendo abalado por isso. A gente vai continuar o texto porque o próprio texto vai deixar isso mais claro. Então Pedro, porque Jesus está dizendo isso, os discípulos começam a ter uma série de inquietações, e é claro, quem é que ia falar? Pedro, que é o cara que sempre atrapalha o discurso de Jesus. Pode ver, Jesus está pregando, ele é aquele aluno chato que falta 5 minutos para bater o sinal e levanta com uma pergunta séria. O professor fala assim, você não quer matar alguém, fala assim, o professor está dando aula, aí o professor fala, bom gente, então vamos ao humor. Ele, por favor, uma pergunta. Aí você quer matar aquele cara, é Pedro. Pedro então, aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que numa conta aí, dá 490 vezes. Algumas considerações importantes sobre essa fala de Pedro e a resposta de Jesus. Primeiro é que não há uma categoria especial que inclua ou não perdão. Porque Pedro perguntou assim para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus poderia responder, depende. De qual falta nós estamos falando? Se ele pesar no seu pé, 500 vezes. Se ele te dar um murro na boca, 300 vezes. Se ele, sei lá, quebrar a sua perna, 100 vezes. Se ele matar alguém da sua família, 1 no máximo. Jesus não entra nessa questão do depende. Porque o que está em jogo é perdão ou não perdão. Porque no reino de Deus não há categoria especial de perdão. Ou você perdoa ou não perdoa. Porque Deus sabe muito bem que o ser humano tem dificuldades inerentes nessa questão do perdão. Porque aquele que tem dificuldade em perdoar um pisão no pé, vai ter dificuldade com perdões maiores. Porque o perdão não está sendo trabalhado no coração dele. Então Jesus não chega para Pedro e diz, bom Pedro, é difícil responder essa pergunta, porque você não está me dando um exemplo prático. Você não está colocando uma questão mais lógica. Porque falando assim não dá para responder. Não, Jesus é muito claro. Não, você não tem que perdoar até 7 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Não há uma consideração sobre o quê? Perdão é perdão e ponto. Outra coisa importante, o perdão não tem limites. 70 vezes 7 era uma forma de dizer inúmeras vezes. Era uma forma de dizer assim, Pedro, não dá para ficar contando, porque perdão simplesmente tem que ser dado. Inúmeras vezes. 70 vezes 7 era como nós falamos hoje assim, quantas vezes você já foi para casa da sua mãe? Eu já fui lá 1 zilhão de vezes. É uma forma de dizer, não dá para contar. É o tipo de coisa que a gente não marca num caderninho. Não dá para ficar contabilizando quantas vezes faz e quantas vezes não faz isso. Eu já fiz tantas vezes que eu não sei contar. E se perguntarem para nós assim, e quantas vezes você vai ainda lá para casa dos seus pais? Também não dá para contar. Ninguém fica contabilizando essas coisas. É o que Jesus está falando sobre perdão. Perdão não tem limites. Você vai perdoando. E vai perdoando. E quando você não aguentar mais perdoar, o que você faz? Vai perdoando. E vai perdoando. E vai perdoando. Deixa eu parar aqui para falar um negócio. Baixa a guarda de novo. Porque várias vezes nessa pregação a gente vai ter que falar isso, né? Baixa a guarda. Porque eu sei que você agora está pensando assim, mas ele não sabe o que fizeram. Calma, porque Jesus sabia que a gente ia falar essas coisas, e daqui a pouco ele vai falar algo muito mais importante para baixar a nossa guarda definitivamente quando nós falamos sobre perdão. Outra coisa, lembre-se
que esse processo pressupõe que a pessoa ouviu e se arrependeu. 70 vezes 7 significa que todas essas vezes você falou com a pessoa, ela ouviu você e se arrependeu. Se não, volta para o processo do texto anterior. Leva 2 ou 3 testemunhas, depois vai para a igreja e depois considera publicano e pecador. Aí, é claro que a gente pensa assim, mas como é que eu vou saber se a pessoa se arrependeu? Porque isso é uma coisa que só Deus conhece o coração? Sim. Se ela disser para você que se arrependeu, o que você faz? Perdoa. Ah, mas pode ser que a pessoa não tenha se arrependido. Isso é dela com Deus. O que você faz? Perdoa. A questão é que o perdão precisa ser dado. Porque quando nós perdoamos, nós estamos refletindo quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é um Deus perdoador. Todas as vezes que nós perdoamos alguém, nós fazemos da nossa vida um reflexo de Deus. Nós cremos, segundo a Bíblia, que devemos viver para a glória de Deus. E devemos viver de uma tal forma que Deus seja visto através das nossas vidas. Uma das características mais fundamentais de Deus é um Deus perdoador. E quando eu perdoo, eu estou refletindo o ser de Deus. E essa é uma obrigação cristã, refletir quem Deus é. Se eu quero viver para a glória de Deus, eu tenho que perdoar. Se eu quero refletir Deus através da minha vida, eu tenho que perdoar. Veja a história que Jesus conta para ilustrar isso. Ele conhece as nossas defesas, então ele vai contar uma história que não tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a vida dos discípulos naquela época. Por isso, diz Jesus, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Eles se tornariam escravos. Tudo dentro da lei daquela época. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu pagarei tudo. Mentira. Porque a expressão usada para dizer uma enorme quantidade de prata era o mesmo que dizer uma dívida impagável. Era mais ou menos assim: esse homem poderia trabalhar a vida inteira e ele mesmo assim, se não gastasse um só centavo, não teria condições de juntar tanta prata suficiente para pagar a sua dívida. Então quando ele está dizendo para o Senhor: deixa eu trabalhar, que eu vou juntar dinheiro para pagar isso. Não é verdade. Ele não tem condições de pagar a dívida. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Cancelou a dívida, porque o senhor sabia o quê? Ele não tem como pagar. Eu não sou bobo. Eu sei o quanto ele está devendo. E por ser meu servo, eu sei o quanto ele ganha. Não tem como ele pagar. Se juntar o salário da família inteira, não vai pagar a dívida nunca. Eles teriam que trabalhar 500 anos para pagar essa dívida. Então ele cancelou a dívida e o deixou ir. A primeira coisa que Jesus diz nessa história é: porque o reino de Deus, veja que Jesus não está falando apenas entre perdão relacionado a seres humanos. Jesus está falando sobre uma realidade espiritual muito maior. Ele diz: deixa eu falar para vocês, já que o assunto é perdão, sobre o reino dos céus. Porque quando nós falamos sobre perdão, nós estamos falando sobre algo que é necessário para o reino de Deus. Esse cara tinha como pagar a dívida? Esse cara não tinha como pagar a dívida. É legítimo ele estar devendo? Está devendo.
A única coisa que poderia salvar esse cara é o que salvou nesse texto, a compaixão do Senhor dele. Veja que mais uma vez Jesus está falando sobre a maior história da Bíblia, que na verdade é a única história da Bíblia, que é a história de Jesus e a redenção que ele faz. Nós já fizemos aqui uma experiência que eu gostaria que nós fizéssemos de novo. Nós vamos mais uma vez colocar preço nos nossos pecados. Tá ok? Nós fizemos isso há um tempo, nós vamos fazer de novo. Mais ou menos assim, se nós fôssemos colocar em reais, tipo assim, quanto você acha que você deveria pagar de multa em reais para pagar o preço de uma mentira, por exemplo? Sei lá, diz aí, um preço em reais para uma mentira. Mas não uma mentirona, assim, uma mentirinha, tipo, amor, engordei? Não. Cincão. R$5. R$5 para assim, amor, você tá linda. Agora, uma mentira no trabalho, aquela que envolve, sei lá, prejudicar alguém, negócios, vale quanto? Dá um preço aí, vamos lá. Vamos contabilizar. Cinquentão. Porque envolve dinheiro, tem uma multa. Então, R$5 para uma mentirinha boba, cinquentão. Mentira, sim, mentira, meio, 25. Para ficar entre outros. Então, começa a fazer a conta. Agora você vai fazer assim. Para não ficar uma coisa muito difícil de fazer, vamos pôr a média, 25. Então, para todas as mentiras que você já mentiu até hoje, R$25 cada uma. Ok? Então, se você mentiu, sei lá, uma vez por dia, e você tem 30 anos, que dá mais ou menos 10 mil dias, isso? Mas estou chutando por cima, 10 mil dias, 10 mil vezes 25, 250 mil é mentira. É o que você está devendo se você tem 30 anos. A cada 10 anos vividos, cerca de 80 mil em mentira. Ok? Estamos considerando só mentira. Vamos para outro pecado. Fofoca. Fofoca está muito ligado à mentira. Não está? Vamos colocar também aí vintão para não pegar tanto na conta. Toda fofoca que você fez até hoje, R$20 na sua conta. Você deve fazer uma média de uma fofoca por dia também para... Não, faz mais. Não faz muito mais. 2 fofocas por dia. Se você tem 30 anos, você já está devendo mais R$500 mil. Juntando com as mentiras, 750 mil. Assassinato vale quanto? Assassinato. Mentira, assassinato é quanto? Em multa. Milão? Não, R$1.000. 1.000. Tá bom, 1.000. Aí você fala assim, nunca matei ninguém, bateu 5,22, disse que você um dia já odiou alguém no coração, você é assassino, pega todas as pessoas que você odiou, mesmo que por 1 minuto, põe mais R$1.000 na conta, você já tá devendo no mínimo uns 2 milhãozinhos aí. É no mínimo. Adultério, vamos lá. Vou perguntar para as irmãs, porque uma mulher é mais passional, né? Quanto custa um adultério em multa, irmãs? Se o seu marido tivesse dado aquela coisa, alegria, quanto você acha que ele deveria pagar para assim, não, agora está livre? 1 milhão. Temos 1 milhão. Quem concorda? Tem gente que já acha que uma irmã tá bondosa. Com 1 milhão não vou nem para as Bahamas. 1 milhão, tá bom? 1 milhão, tá bom? Ok? Aí já tem um monte de gente pensando assim, também nunca adulterei. Jesus diz no mesmo texto de Mateus 5, que se você olhou, e desejou no seu coração com o olhar, você já adulterou. Tem gente que só no pânico vai à falência. Falência. Tem gente que vai terminar o pânico. Eu devendo bilhões, eu diria.
E as pessoas que mais estão rindo estão mais se entregando agora. A situação do ser humano, se ele for colocar um valor no pecado, revela o seguinte: não tem como pagar. Não tem. Nós não temos como pagar isso. Nós somos esse cara que chega diante do rei e diz assim: rei, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós não temos como pagar a nossa dívida. Essa é a nossa realidade diante de Deus. A Bíblia diz que nós pecamos. A mesma Bíblia que diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Lá em Gênesis, tudo perfeito. Nós tínhamos um relacionamento pleno com Deus, com o próximo e com a natureza. E Deus, não querendo criar robôs, escravos, disse assim para Adão e Eva, que eram os primeiros seres humanos representantes de toda a humanidade: talvez vocês não queiram viver comigo, queiram viver do jeito de vocês. Talvez vocês queiram romper comigo. Então eu coloquei no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem daquela árvore, é a forma de vocês romperem o contrato que nós temos. E vocês vão passar a viver de acordo com vocês mesmos, e não de acordo com os meus planos e projetos. Só que deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Quando vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Porque eu sou o autor da vida. Eu sou a fonte da vida. Rompendo comigo, vocês vão morrer. A árvore é a árvore do conhecimento do bem, que eles já tinham, e do mal, que é o que eles viriam a conhecer. Deus diz que eles morreriam espiritualmente, porque estariam desconectados de Deus. Morreriam fisicamente, porque o corpo começaria a entrar em deterioração. E morreriam eternamente. Estariam fadados a passar a eternidade longe de Deus. Não deu outra. Pouco tempo depois, o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu. Deus havia prometido, feito um trato: se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus é completamente reto e justo. E alguém justo e reto precisa cumprir com o que fala para continuar sendo reto e justo. Porque se Deus não cumprisse com o que falou, sabe o que a gente ia dizer? Ah, Deus não é tão justo e reto assim. Ele não falou que a gente iria morrer? Ah, o ser humano comeu e não deu nada. Ah, esse Deus aí quer saber uma coisa? Não é Deus coisa nenhuma. Deus justo e reto cumpre com o que havia dito, e a partir daquele momento o ser humano morre, porque ele pecou. E o pecado está em tentar viver longe de Deus e dos princípios estabelecidos por Ele. O ser humano morreu espiritualmente, fisicamente e eternamente. Só que o ser humano, depois disso, começou a achar que então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer muita coisa para agradar a Deus. Porque eu vou fazer tanta coisa para agradar a Deus, tanta coisa para agradar a Deus, que vai chegar uma hora que Ele vai gostar de mim. No entanto, a Bíblia diz que desde aquele momento, o pecado passa a ser o item de série do cristianismo, do ser humano. O ser humano já nasce em pecado. É como se a nossa genética fosse transformada e o pecado já fizesse parte de nós desde o primeiro sopro de vida. E também pecamos por opção, porque qual mesmo seria a sua dívida se o pecado tivesse um preço? Bilhões, bilhões e bilhões. Nós somos esse cara que está dizendo para o Senhor: tem compaixão de mim, porque eu não tenho como pagar a dívida. Eu não tenho como pagar a dívida. Esse Senhor nos amou tanto que olhou para nós e disse: eles não vão conseguir resolver essa história. Então Deus abre mão da perfeição da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo em comunhão desde o princípio, desde a eternidade. O Deus Filho é enviado, nasce numa concepção miraculosa. Como não há participação humana no nascimento de Jesus, ele é fecundado em Maria pelo Espírito Santo, ele não tem um item de série que nós temos, que é o pecado. E em nenhum momento da sua vida ele peca.
Ele é o único ser perfeito, o único, que atinge o padrão de qualidade de Deus, de quem Deus pode dizer, esse eu aceito. Nossos atos sempre estão manchados pelo pecado, e é por isso que Deus não os aceita. Os atos de Jesus são plenamente aceitos por Deus, porque ele não tem pecado. E a Bíblia diz que ele se torna o nosso substituto, como dizendo para Deus Pai, eu farei no lugar deles o que eles não conseguem fazer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos nós deveríamos pagar com a morte, a nossa morte, o preço do pecado. Acontece que nós somos seres falhos, nem a nossa morte presta para alguma coisa. Mas há um sacrifício perfeito, que é de Jesus, que voluntariamente vai para a cruz e morre em nosso lugar. A Bíblia diz que na cruz os nossos pecados, todos, são lançados sobre ele. E ele paga a dívida. Ele paga a dívida que era nossa. Quando ele diz na cruz, está consumado, é como se ele dissesse para mim e para você, filho, filha, está pago. Você não tem mais dívida com o Senhor. Está pago. E a maior prova de que Deus aceitou esse sacrifício é que Jesus ressuscita. Porque se não há mais pecado, não há mais morte. E a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceita esse sacrifício, ele ressuscita e hoje oferece vida eterna a todos aqueles que se arrependem, pedem perdão dos seus pecados e vivem de acordo com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para essa história que Jesus está contando, essa não é a história de um cara que devia há muito tempo. Essa é a nossa história diante de Deus. Mas nós estamos falando sobre perdão, e Jesus não termina a história aqui. O servo foi perdoado porque o Senhor teve compaixão dele. Mas veja a história como continua. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários é exatamente o quanto um trabalhador braçal ganharia trabalhando 100 dias. Um denário era um pagamento padrão de um trabalhador braçal. É mais ou menos assim. Se um trabalhador braçal, um trabalhador normal naquela época, ganhasse 10 reais por dia, esse cara estava devendo R$1.000. Era o salário de 100 dias. Quanto é que esse cara devia para o Senhor? Bilhões! Bilhões! Quanto é que esse outro cara deve? R$1.000. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e, da mesma forma que ele tinha feito com o rei, implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. E dessa vez, é verdade. Porque dá para pagar uma dívida de R$1.000, não dá? Dá. Dá-se um jeito. Eu não consigo. Se você falar que eu estou devendo 10 bilhões, eu tenho que decretar falência e falar assim, ó, Deus lhe pague, meu filho. Mas se você falar para mim que eu estou devendo R$1.000, eu vou fazer hora extra. Eu vou vender alguma coisa que eu tenho em casa. Pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou pagar isso. Deixa que eu vou pagar. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. O texto todo fala do que mesmo? De perdão. Entendeu quem é esse cara? Eu e você, quando não perdoamos. A dívida que Deus perdoou na cruz de cada um de nós era de bilhões e bilhões. Uma dívida impagável. E quando nós não queremos perdoar o próximo, nós estamos negando perdoar uma dívida muito, infinitamente menor do que aquela que foi paga na cruz. Isso nos torna seres indignos, completamente indignos, miseráveis e totalmente odiáveis.
Não é nem de longe justo deixar de perdoar alguém que nos deve R$1, sendo que nós fomos perdoados pelo Deus da história, que mandou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. O que significa a falta que foi feita contra nós diante daquilo que foi feito por Jesus na cruz? O próprio Filho de Deus, deixando toda a sua glória, a glória que ele tinha, para viver como seres humanos, como cada um de nós, abrindo mão de todo o esplendor que ele tinha e morrendo, uma morte humilhante na cruz, uma morte extremamente dolorosa, para que a nossa dívida fosse perdoada. E nós ainda temos coragem e audácia de negar perdão. Isso é absurdamente indigno. E não é de longe, e nem não chega perto de ser algo que se espera de cristãos e cristãs verdadeiros. É por isso que a Bíblia não trata perdão como algo que você faz se conseguir fazer. Nós perdoamos como reflexo da cruz. O perdão que nós damos é reflexo da cruz. A cruz ecoa em nossa vida, ecoa na eternidade e faz com que nós perdoemos. Seres perdoadores são seres que refletem o seu Senhor, que é completamente perdoador. É por isso que uma das frases mais contundentes e perigosas é aquela que é o título da nossa série e o centro da oração que Jesus ensinou e que muitas vezes nós fizemos sem notar o peso espiritual daquilo que estamos orando. E perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não perdoa, não é perdoado. A Bíblia diz que aquele que não perdoa, não é perdoado. Veja a história. Quando os outros servos, porque o pessoal estava vendo aquilo, o pessoal ficou indignado. Esse cara acabou de ter uma dívida de 1 bilhão perdoada, agora não está querendo perdoar o cara que deve 1.000 para ele. Então esses outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Os caras vão lá para o rei e falam: rei, tá ligado o cara que você acabou de perdoar? Tô ligado. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, ou seja, até sempre. Esse cara está preso eternamente. Deu para entender como a história não é a história de uma dívida? A história da falta de perdão que gera pecado e gera comprometimento eterno? Assim também, Jesus afirmando, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Eu vou ler de novo essa frase, porque sim, se eu fosse editor da Bíblia, essa frase não estava lá. Se eu pudesse ser autor da Bíblia, eu não tinha colocado lá, mas ela está lá. Jesus está dizendo, assim também o quê? Vamos voltar um pouco. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, como fez esse senhor, nos fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quando nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre algo muito sério.
No mundo que diz que nós somos importantes, que vale a sua vontade, que você é o cara. Eu vejo muita gente, muitos cristãos colocando no Facebook frases do tipo: acredite na sua força, creia em você mesmo. A Bíblia diz: não. Você crê na força de Deus e do Evangelho, que diz que você não é nada, que diz que você é pó, que a força está em Deus, que é nele que nós confiamos. Porque quando nós olhamos um texto como esse, eu não sei quanto a vocês, mas a sensação que eu tenho ao ler um texto como esse e ver como ele termina é: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque se eu fizer uma análise profunda da minha vida, talvez eu esteja colhendo dívidas de bilhões e bilhões. Porque eu não consigo refletir a glória do Senhor em minha vida. Senhor, ajuda-me a refletir a glória do Senhor em minha vida. Ajuda-me a perdoar pessoas. Porque eu tenho dificuldade, porque eu sou orgulhoso demais. Eu sou orgulhoso demais e acho que a minha vontade é mais importante que a sua. O Senhor disse para perdoar. E eu começo a achar que o Senhor não entende desse assunto, porque o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Mas o Senhor sabe o que fizeram com o Filho do Senhor, Cristo Jesus, na cruz. O próprio Deus morrendo em nosso lugar. Ele sabe o que significa perdoar. E Ele é o único que tem direito de pedir que alguém perdoe. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode jogar na cara de Deus algo do tipo: mas você não sabe o que fizeram. Sabe por quê? Porque todo pecado cometido contra alguém é também o pecado cometido contra Deus. Todo estupro que foi cometido nesse mundo contra homens e mulheres, todo abuso infantil foi feito contra um ser humano, mas também foi feito contra Deus. Todo assassinato cometido nesse mundo foi cometido contra alguém e arrebentou com a família da pessoa assassinada. Mas a Bíblia diz que esse pecado automaticamente também foi cometido contra Deus. Então você pegue todos os pecados da história, todos os mais atrozes que você conseguir imaginar, todos eles foram cometidos primariamente contra Deus. E ele diz que todo aquele que se arrepende e confessa é perdoado, porque o perdão de Deus é ilimitado. E Deus pede a mim e a você que vivamos nesse mundo refletindo quem Deus é. Nós não temos o direito de não perdão. Agora, nós podemos não gostar disso. Essa é uma outra coisa. Porque eu, quando olho para a Bíblia, eu olho para muita coisa que eu não gosto. Por exemplo, a Bíblia diz que a nossa vontade não vale nada, porque o que vale é a vontade de Deus. E você não gosta que a sua vontade vale alguma coisa? Eu gosto. Mas eu tenho que concordar com a Bíblia, gostando ou não gostando. Pode ser que saia daqui alguém pise no seu pé. E você vai ficar com vontade de matar aquela pessoa, talvez. Talvez aquela pessoa olhe para você, depois vai no seu pé e fale: ai, desculpa. Desculpa, sim. Talvez alguém roube você essa semana. E depois de roubar um dinheiro que ela não vai conseguir devolver porque já gastou, talvez no rendezvous. Palavra antiga dessa. É para não dizer baixo meretrício, porque talvez fique mais feio. Gastou tudo na governador, não na farmácia, se é que vocês me entendem. A pessoa chega para você e fala assim: puxa, roubei, não tem como devolver, estou arrependido e quero pedir perdão. E você o que faz? Tá bom. Você fica morrendo de raiva de ser cristão, fica morrendo de raiva de conhecer a Bíblia e perdoa. É difícil. É por isso que tem gente por aí que, quando vem de um cristianismo fácil,
Está vendendo mentira. Porque ser cristão é muito difícil. É muito difícil. É por isso que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite para fazer isso. E é por isso que eu disse no começo, perdão é um dom. Nós temos que orar para que Deus nos dê capacidade de refletir a glória dele através do perdão e que ele nos capacite para isso. Bom, é o que eu tinha a dizer por hoje. Eu teria a dizer muito mais coisas, mas acho que basta. Vocês querem que eu diga mais algumas coisas que comprometam? Porque senão, vou deixar para a semana que vem, tá? A gente vai fazer um trato para quem está ouvindo pela internet, para quem está nos assistindo. Essa mensagem continua na próxima semana. E eu garanto para vocês que ela vai piorar, tá? Então, talvez se você não quiser voltar, fique à vontade, mas você já sabe que tem que perdoar. Ela vai só piorar um pouco com alguns detalhes na semana que vem. Eu quero desafiar você a voltar semana que vem e desafiar você a perdoar. Eu sempre quando eu falo sobre perdão, eu deixo um desafio. Talvez, de novo, você tenha que ligar para alguém. Talvez você tenha que visitar a casa de alguém amanhã. Né? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você tenha alguma pessoa para bater um papo mais sério. Se você pode fazer isso hoje, faz hoje. Talvez seja uma vizinha. Aí você faz assim a técnica do bolo, faz um bolo bem gostoso, leva para a vizinha. Fazer as pazes. Não sei o que você tem que fazer. Quem você tem que perdoar. Mas se tem, não faz igual esse cara que fez com o conservo dele, que mandou para a prisão alguém que devia muito menos. Viva a vida como um reflexo da glória de Deus. De um Deus que é perdoador. Deus nos ajuda. Nós reconhecemos que a tua palavra traz desafios que humanamente nós não conseguimos cumprir. Por isso nós queremos primeiramente agradecer porque Jesus cumpriu toda a palavra em nosso lugar. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a viver de acordo com o ser do Senhor, a refletir a glória do Senhor em cada passo da nossa caminhada. Senhor, ajuda-nos a perdoar para a glória do Senhor e para que possamos viver a plena liberdade possível em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.